Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Ricardo. Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 que aconteceu no último domingo no tradicional circuito de Monza, né? Segunda corrida depois dessa parada da Fórmula 1, das chamadas férias de verão da Fórmula 1, e segunda vitória seguida de Charles Leclerc pela escuderia Ferrari, a primeira vitória da Ferrari em Monza desde 2010 com o Fernando Alonso. A Ferrari tinha aí um jejum muito grande de vitórias dentro de casa e o Leclerc acabou então com essa espera dos torcedores italianos. É uma fase excelente do Leclerc e a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Nós tivemos alguns acontecimentos interessantes nesse final de semana em Monza e é sobre eles que a gente vai tratar. Começando primeiramente pelo final de semana da Renault, que foi qualquer coisa totalmente inesperada e muito, mas muito, muito promissora para quem gosta aí da equipe francesa, né? Desde a classificação no sábado, os treinos livres foram um pouquinho conturbados, né? A gente teve chuva e pista úmida durante toda a sexta-feira, mas desde a classificação no sábado, os carros da Renault foram muito rápidos, muito rápidos. O Hülkenberg chegou a fazer setor mais rápido no Q1, no Q3, no Q2, se eu não me engano. De início, eu até achei que fosse a questão do vácuo, né, que a Renault tivesse dado sorte ali naquele momento do treino, ter conseguido um vácuo bom para o Hülkenberg e para o Ricciardo em outra ocasião. Mas isso se provou errado. A gente viu no Q3 que os carros da Renault cravaram a terceira fila e durante o domingo tiveram um ritmo de corrida muito superior aos carros do meio do pelotão, né? E se valeram, óbvio, do toque do Vettel, da ausência do Verstappen, né? O Verstappen que largou lá de trás, e ainda de um pouquinho de rendimento do Alexander Albon, um pouquinho de falta de rendimento, aliás, do Alexander Albon, para ocupar a quarta e quinta posições na corrida. Como eu falei, sempre tendo um rendimento constantemente melhor do que os carros do meio pelotão. A McLaren não conseguiu chegar perto. O Sainz estava na briga, mas não estava tanto na briga. Ele não chegou a pressionar de fato as Renault durante a prova. E, enfim, Ricciardo teve a ajuda do Virtual Safety Car também, né? Conseguiu se isolar ali na quarta posição. E o Hülkenberg conseguiu se defender muito bem do ataque do Alexander Albon nas voltas finais, mantendo a quinta posição. Um resultado excelente, que, como o próprio Ricciardo disse nas entrevistas pós-corrida, serve como uma afirmação, né? Como uma forma da Renault chegar e dizer: não, nós estamos aqui na briga. O motor ainda não é tão confiável assim, mas quando você tem um bom resultado numa pista que é basicamente motor, né, a gente não tem como não elogiar o trabalho e, obviamente, o rendimento do motor Renault. O que falta para a equipe ainda é um pouquinho de investimento para ela chegar no patamar das três grandes, a gente sabe disso. Mas, né, conforme os resultados vão melhorando, conforme a equipe vai se destacando, a tendência é que de fato o investimento aumente gradativamente e a Renault possa chegar cada vez mais perto das equipes lá da frente e voltar a lutar por títulos. A equipe ainda tem condições de chegar no quarto lugar do Mundial de Construtores nesse ano. A Renault está só a 18 pontos atrás da McLaren e a gente tem ainda 7 corridas. E a McLaren está numa fase um pouquinho ruim, né? A gente teve o Sainz tendo um final de semana muito ruim na Bélgica, não conseguiu completar nem 5 voltas, se não estou enganado. O Norris teve aquele abandono, né, muito cruel no final da corrida. Nesse final de semana, a McLaren errou, né? O mecânico da McLaren errou, não conseguiu apertar a roda, acabou causando o abandono do Sainz. E o Norris teve que largar do fim do grid, chegou em décimo, marcou um pontinho só, mas né, não é um ponto que significa tanto como a pontuação que a Renault teve. Esse quarto lugar ainda é possível,
Vamos ver aí como a situação vai se desenvolver nas próximas provas. Em teoria, né, a McLaren tende a ir bem, a gente viu a McLaren indo muito bem em quase todo tipo de circuito no início da temporada. O que vai definir mesmo quem pega esse quarto lugar é a regularidade. A Renault não teve muita regularidade durante o campeonato até aqui. Nesse final de semana foi apenas a terceira vez que a Renault pontuou com seus dois carros. Então, né, é complicado quando esse tipo de coisa acontece. Mas, como eu falei, ainda há tempo, ainda tem possibilidade da Renault alcançar a McLaren. Quem for mais regular, quem cometer menos erros nessas últimas 7 corridas, e principalmente quem capitalizar sobre os resultados da prova. Então, assim, se a gente tiver, por exemplo, hoje, que 3 carros das equipes grandes acabaram atrasados, quem tiver lá para capitalizar esse quarto lugar vai levar muita vantagem na briga como um todo e possivelmente vai garantir então esse quarto lugar nos construtores, que é bem importante, dá bastante dinheiro para as equipes e pode, né, mudar, ou aliás, melhorar muito mais o planejamento para a temporada que vem, né? Outro assunto interessante que a gente tem nesse final de semana, que a gente precisa falar sobre, é o Sebastian Vettel, né? Ah, enfim, basicamente todo final de semana a gente tem alguma coisa para reclamar do Vettel. E o que aconteceu com ele nesse final de semana em particular foi, né, foi bem vergonhoso até, eu diria, porque o erro que ele cometeu, primeiro ele roda sozinho, né? Já rodou tantas vezes sozinho, daí ele vai lá e me roda sozinho de novo. Ah, na frente da torcida italiana, ele estava correndo em casa, o Leclerc estava liderando a corrida, estava tendo um final de semana muito bom, contrastando totalmente com esse erro que o Vettel tem, e ainda tem a situação dele voltar em cima do Stroll, né? Que é uma coisa que estreante faz, né? Aquele piloto meio louco, meio cabeça oca, que não pensa direito nas ações e volta em cima de um outro piloto na pista. Ah, né, assim, a moral do Vettel ela é praticamente inexistente nesse momento da temporada, né? Porque assim, ele tá perdendo na classificação do Campeonato Mundial para o seu companheiro que é estreante. O companheiro que é estreante ganhou 2 corridas, tá liderando a equipe, tá passando muito mais confiança, né? Tá demonstrando que está aproveitando muito melhor as oportunidades que o carro concede, enquanto o Vettel, né, está acumulando erros, está, né, perdendo aí todo esse carinho que ele conquistou dos fãs da Ferrari nas primeiras temporadas que ele teve com o time. Então é um momento bem delicado na carreira do Vettel. Eu não acredito que a Ferrari vai mandar ele embora. Eu acho que apesar de tudo, ele ainda tem muita moral com o time, que ele é, né, tetracampeão mundial. Como eu falei, os primeiros anos do Vettel foram muito interessantes, né? 2015, 2016 foi a época em que ele devolveu a Ferrari as vitórias. A Ferrari vinha de um ano horrível, 2014 foi um ano horrível para a Ferrari. Teve toda aquela situação do Alonso também, que ele saiu muito conturbado do time. E aí, 2015, 2016, ainda com um carro muito longe do que a Mercedes podia entregar, o Vettel foi lá e conseguiu algumas vitórias, alguns bons resultados que amenizaram um pouquinho a situação da Ferrari naquele momento. Então ele tem certa moral com o time ainda, né? Mas a fase dele é muito ruim. Então, e a gente está falando de uma Ferrari que nesse ano, ok, está fora da briga pelo título. Mas a Ferrari tem um motor muito bom, tem um motor excelente. O problema da Ferrari é basicamente questão de gestão de pneus. O carro não cuida muito bem dos pneus, né? Se a Ferrari resolver isso pro ano que vem, vai lutar pelo título com certeza, porque o motor da Ferrari é muito possivelmente o melhor do grid nesse momento. E o melhor do grid por uma vantagem interessante. A gente viu nas retas de Monza o quanto que o motor Ferrari ajudou o Leclerc a não ser ultrapassado pelas duas Mercedes durante praticamente toda a prova. Então, como eu falei, um momento delicado na carreira do Vettel. Vamos ver aí
como que vão acontecer as próximas corridas. Né, o ano que vem é uma incógnita. Nesse momento, eu digo eu, mas o mundo inteiro não vê o Vettel no mesmo nível do Leclerc, né, não vê ele brigando e tentando conseguir derrotar o Leclerc em pista, ainda mais com o Leclerc que vem crescendo, vem melhorando a cada corrida. Vamos esperar aí o que as últimas corridas do campeonato vão reservar para o Vettel, se ele consegue alguns pódios, né, alguns resultados melhores do que o companheiro de equipe, principalmente, para recuperar um pouquinho dessa moral e entrar em 2020, né, um pouquinho com mais moral e passando muito mais confiança para as pessoas, né? Porque senão ele vai entrar quase derrotado e aí cada corrida vai ser um julgamento diferente. Então vamos esperar como as coisas vão acontecer. É um momento bem delicado na carreira do Vettel essa temporada. E o oposto, então, para o companheiro de equipe dele, né? O Leclerc teve uma corrida muito boa nesse último domingo e, né, foi uma conjunção de fatores muito interessante. O Leclerc pilotou muito bem, a estratégia da Ferrari foi correta, apesar de a Ferrari estar em inferioridade numérica, né? A Mercedes dividiu a estratégia dela, então tinha duas frentes para lutar com o Leclerc. A Ferrari escolheu um caminho muito interessante, colocando os pneus mais duros para um carro que, né, acaba desgastando mais o pneu, se valeu da potência em retas, né? Obviamente, se fosse uma pista com mais curvas, o pneu mais duro não ia funcionar por conta da aderência. E o Leclerc fez uma pilotagem realmente muito boa, teve um errinho só durante toda a prova, que foi naquele lance que gerou a bandeira preta e branca, que na minha opinião foi exagerada até. Eu não vi que o Leclerc fez nada de errado, né? Eu acredito que assim, a punição ela tem que acontecer quando o piloto faz algo deliberadamente para prejudicar o outro. O Leclerc não fez isso, né? Ele se mexeu na freada, mas foi muito suave, foi uma mexida muito suave e foi uma mexida natural da tangência da curva. Quem mergulhou por ali foi o Hamilton, então quem deveria esperar isso é o Hamilton, logo não tem por que punir o Leclerc. Mas com exceção desse erro, foi uma pilotagem praticamente perfeita, estando sempre sob pressão. A gente precisa frisar bem isso, tanto do lado do Leclerc como do lado do Hamilton, né? Foram dois pilotos que andaram voltas e voltas a fio, né? O Hamilton colado na traseira do Leclerc e o Leclerc tendo o Hamilton ali atrás, não podendo errar, não podendo fritar um pneu, não podendo espalhar, né, numa curva errada que não desse a possibilidade dele voltar. Então foi realmente uma corrida muito interessante desses dois pilotos e que mostra, né, que eles estão um nível acima nesse momento especificamente falando, né, não levando em conta toda a carreira, mas nesse momento eles estão um degrau acima dos seus companheiros de equipe. E isso fica muito fácil de notar, né, eu mencionei no texto ontem, comparando o que aconteceu com o Bottas quando ele chegou no Leclerc, né? Hamilton ficou a questão ali de muitas voltas colado no Leclerc e foi cometer um erro só depois, quando o pneu estava muito desgastado. O Bottas chegou, duas vezes que ele teve o DRS, ele errou a curva 1. E foram esses erros que impossibilitaram ele de fazer uma pressão de fato no Leclerc, né? Se ele tivesse não errado, se ele tivesse, né, continuado aquelas voltas ali, pelo menos próximo do piloto monegasco, ele poderia ter acontecido o contrário. Ele teria forçado um possível erro do piloto da Ferrari e quem sabe, né, ele teria a chance de ganhar. O Bottas tinha pneus mais macios e mais novos do que os do Leclerc, então era uma grande possibilidade para o Bottas vencer aliás, a primeira não, que já ganhou a corrida nesse ano, mas voltar a vencer na Fórmula 1 e, né, de certa forma contra-atacar aí na disputa pelo título, porque ele ainda tem chance, mas
essas exibições, essa falta de combatividade do Bottas quando a gente precisa dela, acabam descredenciando bastante ele numa disputa de carros iguais aí com o Hamilton. Mas acredito que seja isso. Esses foram os destaques que a gente teve nesse final de semana. Voltaremos então daqui a 2 semanas. A gente tem o Grande Prêmio de Singapura, né? A próxima corrida num circuito de rua. Singapura é uma pista muito legal, né? Muito estreita, muito fácil de dar acidente. Costumeiramente a gente tem safety cars aí nessa pista. E vamos ver o que acontece, né? Assim, tirando o ano passado, a Mercedes não costumava ter um bom rendimento. Ano passado e 2017, né? Que a Mercedes acabou tendo sorte nessa pista. Tirando esses 2 anos, era o contrário. A Mercedes tinha muito azar em Singapura. De maneira geral, as características de Singapura favorecem a Mercedes e a Red Bull. A Ferrari parece que está um pouquinho fora da briga nesse final de semana. Mas, né? Teve ano que a Ferrari foi favorita e aconteceu aquele acidente na largada. Quem ganhou foi o Hamilton, e a partir daí o Hamilton rumou para mais um título mundial na carreira. A corrida de Singapura era uma pista muito interessante, promete bastante. Então daqui a 2 semanas a gente volta para comentar sobre esse grande prêmio. Beleza, galera? Abraço e até mais!